Olá, vamos começar a nossa live, mais uma live que nós demos uma paradinha. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho, que às vezes tem gente nova entrando. Eu sou Andreia Toledo, mãe dos 11, conhecida, tenho 11 filhos e hoje nós vamos contar um pouquinho como é que é. Foi um parto normal e 10 cesáreas. E você? Muito bem, eu sou o pai dos 11, ou o marido da mãe dos 11, sou Fábio Toledo e estamos aqui nesse tema que nos cabe, né? Eu até fiz um post hoje falando, às vezes pergunto às pessoas assim, como que você se sente, né? Quando você recebe a notícia que está vindo mais um. Claro que a gente fica feliz, mas vem também aquela apreensão, né? Do pai, como que será que a gente vai dar conta, como que a gente vai conseguir... Mas depois a tempestade e a calmaria. Vem a calmaria e a gente chega à conclusão de que não falta nada. Então é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, porque as pessoas perguntam, né, se 11 filhos foram todos partos normais. Não, e as pessoas acabam se assustando um pouquinho quando eu digo que eu tenho um parto normal e 10 cesáreas. Ah, mas isso é possível? Mas os médicos falam que isso não é possível. Como que aconteceu isso? Então a gente vai contar um pouquinho como foi a nossa aventura dessas 10 cesáreas. Bom, o meu primeiro parto foi normal, foi a Carol, nasceu super bem, foi um parto super rápido, fiquei muito feliz com o parto que eu tive. Quando engravidei do segundo, já foi uma gestação um pouco mais difícil. Já tinha as 42 semanas e tinha uma indicação séria para cesárea, tinha um probleminha. Claro que eu fiquei muito chateada, porque eu tinha tido um parto normal, obviamente eu queria um segundo normal. Então eu entrei pro parto chorando muito. E o médico foi... Aliás, já foi uma gravidez que foi um pouco conturbada, né? Depois que veio o Pedro, eu falei, nossa, se tem mais filhos, é por perseverança mesmo, porque eu estava com risco de perder o bebê muito prematuro. Eu não sei se depois a medicação melhorou com o tempo, mas eu lembro que na época o remédio que ela tomava para que o parto não nascesse antes da hora, ela ficava com um tremedeira assim o dia inteiro tremendo. Então, em repouso, foi uma situação um pouco complicada. Sim. Aí depois não nascia. No final as pessoas me perguntavam de quantos meses sua esposa tá? Eu falava, tá de 10. Não, eu não tava de 10. Mas foi engraçado porque, claro que eu entrei pro parto chorando, porque eu queria ter eu sempre quis ter um parto normal e foi uma indicação muito séria. Enfim, e o médico olhou pra mim e disse, mãe, agradeça que existe a cesárea, porque há tempos atrás morreria a mãe e o filho. Então eu engoli o choro, fiquei bem quietinha e fui para fazer a cesárea. Não foi uma recuperação boa, foi uma recuperação difícil, até por conta que a primeira eu tinha a ideia que a cesárea ia ser igualzinha à recuperação do normal, e claro que não foi, então eu tinha dores, tinha uma criança para amamentar, enfim, as coisas de uma cesárea. Quando eu fiquei grávida do terceiro filho, há 22 anos atrás, é claro que a minha esperança era muito grande. E pensando hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, com as informações que a gente tem, que hoje é muito fácil você obter uma informação, pensando hoje, acho que seria possível sim eu ter um parto normal. Eu tinha dilatação, eu tinha contração, enfim, mas o médico foi muito catedrático comigo e disse assim, estou com medo, não vou fazer parto normal, tenho medo da incisão. Eu, claro que na hora me assustei e confiei no médico, enfim. Mas é uma coisa que ficou lá atrás. E a partir de então, nenhum médico quis... esse médico ainda fez uma segunda cesárea em mim. Depois mudei de médico. E essa próxima médica não quis fazer parto normal, e até porque acho que não tinha conhecimento para isso. E a gente não tinha informação que isso era possível, que, enfim... E foi um parto tranquilo, mas ela me colocou muito medo. Isso foi minha terceira cesárea, o quarto filho. Então ela pressionou muito, principalmente na hora do parto. Ela disse assim para mim, se você ficar grávida outra vez, você não aparece mais no meu consultório, porque eu não faço outra cesárea em você. Bom, fiquei grávida de novo.
E por sorte nossa, nós tivemos que mudar de cidade. E, obviamente, precisei mudar de médica. Foi uma coisa do destino. Foi isso que aconteceu. E foi claro que me deu medo. As pessoas perguntam, você não teve medo? Claro que sim. O medo faz parte, né, um pouco do ser humano. É esse medo que às vezes impede a gente de fazer coisas que não se deve. Mas quando eu visitei essa outra médica, que eu não estava grávida, nada, contei toda a história para ela. Essa outra que veio, que daqui foi de Campinas, já. A partir aqui de Campinas, e a partir da nossa 5ª filha já foram todas com ela. Então, sim, já de Campinas, então já seria, com essa médica, já seria a 4ª cesárea e a 5ª filha, que é a Gabi, que está comemorando agora a aprovação no vestibular. Hoje a gente está contente porque ela teve a aprovação no vestibular, então... Saiu o resultado do SISU. E aí ela tá bem. Estamos mandando uma filha para Floripa. Se alguém aí de Floripa tiver aí, puder nos ajudar, a gente aceita ajuda. Mas não é isso a nossa live de hoje. Mas quando eu fui falar com essa médica, eu contei tudo para ela, expliquei a situação, ela olhou bem para mim e disse assim: eu não posso dizer quantas cesáreas você pode ter, ou se você pode ter uma próxima cesárea. Eu só posso afirmar para você se você pode ter outra cesárea, não outra cesárea, a partir do momento que eu vou fazer a cesárea em você. Mas como eu não estava grávida, não estava muito, não preocupada com isso no momento, então fiquei muito contente, fiquei muito aliviada em ouvir isso. Foi aí que eu resolvi fazer uma dieta. Aí essa dieta, que aí a gente, todo mundo sabe que ela acaba deixando a pessoa um pouco mais fértil, e veio a Gabi, né? E veio a nossa 5ª filha, que aí eu tive essa cesárea com essa médica, e ela, a partir do momento que ela fez a cesárea, ela disse: olha, tá tudo ok, você pode ter mais uma cesárea. Então, pra mim, eu tava super, super tranquila. Só que... E foi aí que veio a menor diferença de todos, né? Porque aí da Gabi para Maria Clara foi 1 ano e 3 meses só. Sim. Então, quando a Gabi teve um probleminha de saúde, acabou não pôde mamar muito tempo, eu desmamei mais cedo, enfim, engravidei de novo. E eu fiquei muito apavorada. Cheguei no consultório médico chorando muito. E a médica olhou para mim e disse assim: mas por que você está chorando? Você não queria ter outro filho, é isso? Eu disse: não é isso, mas eu tenho medo de morrer porque eu vou ter uma cesárea próxima da outra. Ela foi muito, muito humana comigo. Ela disse assim: mas isso não é mais problema seu. Isso é um problema meu. Você vai ter outros problemas. Agora, quem vai assumir isso sou eu. Então, esse peso você não tem. É óbvio que eu saí de lá assim muito feliz, muito aliviada. E agradeço a essa médica por ter me ajudado nesse momento tão difícil. É minha médica até hoje, inclusive a semana passada tive uma consulta com ela. Essa história é legal, você conta depois. Não, depois eu conto. Mas foi isso que aconteceu nessa menor diferença. E quando ela fez, e esse parto foi muito tranquilo, foi a Maria Clara, ela nasceu super bem, foi uma cesárea tranquila. Só a cesárea tranquila, tá? Não é da filha que ela tá falando. A filha é outros 500, a Maria Clara. Um amor de pessoa. Mas quando ela terminou esse parto, ela chegou no quarto de visita e disse assim: tá tudo bem, tá sem aderência, tá tranquilo, você pode ter mais uma cesárea. A minha mãe se arrepiou inteira, né? Porque mãe nessa hora, claro que ela fica preocupada com a minha saúde, não por vir outro neto, mas é a saúde que eles se preocupam bastante, né? Se preocupa, mas sempre nos ajudou muito. Eu acho que eu consegui ter todas essas cesáreas porque eu sempre tive o apoio dela em todas, dela e do meu pai, porque meu pai sempre ficou sozinho para ela vir me socorrer. Então, daquela que vem um pouco antes e já chegou a ficar 40 dias aqui em casa me ajudando para eu ter uma recuperação tranquila, né? Exatamente. Se vocês acharem um adesivo, coloca no carro: eu amo minha sogra, manda pra mim. Faz 28 anos que eu tô procurando e não achei. Não, mas isso é verdade. Eu tenho até um pouco de ciúmes, não posso falar muito porque eles são muito puxa-saco um do outro, né? Enfim. Mas então, quando nasceu a Maria Clara, ela disse que eu poderia ter outra cesárea. Então, com isso a gente fica mais tranquilo. Alguém me perguntou assim: mas você não sentia que era muita imprudência sua
ter outra cesárea? Eu sempre tive outra cesárea porque a médica sempre me deixou muito tranquila. Esse consentimento dela, ela abria, fazia uma cesárea, olhava o útero e disse assim, ok, dá o espaço que precisa dar, 2 anos o útero recupera bem, então poderia ter uma outra cesárea. Nunca ninguém foi imprudente aqui e nunca ela disse para mim que eu corria algum risco de vida. Isso é muito importante. E aí me pergunto... eu ali do lado, eu posso interromper um pouquinho? Nessa história de muitas cesáreas, a gente vai aprendendo um pouco na prática, né? Eu lembro assim, sempre que eu ia para o ultrassom, ela começava a tomar aquelas medidas, tal, de toda medida aqui, medida dali, e uma medida que eu ficava lá com aquela apreensão é espessura do segmento. Aí, sabe o que acontecia? Essa espessura do segmento, é claro, conforme a gravidez avança, que aí teria que, de fato, monitorar, porque aí começa a ser um fator de risco, porque o ponto das incisões anteriores, que é ali que parece, até onde aprendi na prática, ninguém fez medicina aqui, é só a prática mesmo. É o ponto que teria o risco. E aí acontece que na primeira ultrassom eu falei, e a espessura do segmento? Ela, olha, calma, pai, não é agora que a gente tem que se preocupar com isso. Mas é isso mesmo, né? Aí eu tive um outro parto, que seria o 7º filho. Esse foi prematuro. Esse teve que nascer um pouquinho antes por conta dessa incisão, que estava um pouco mais fina, para a gente não correr risco nem de um lado, nem de outro. Então ele nasceu um pouquinho antes. Acabou indo para a UTI, foi o único filho que foi para a UTI, ficou apenas alguns dias, foi uma coisa muito simples, mas enfim... vivemos um pouquinho o que é uma UTI, né? Então foi também, mas a recuperação dele foi tranquila, não foi nada, só esse susto que ele deu mesmo de ir para UTI. Quando foi o 8º filho... Teve um desconforto respiratório foi muito simples, mas... E ficou 2 dias, né? Não, ficou 5. Mas... É o protocolo de UTI, né? Acabou ficando 5, né? Pro pai é um pouco traumático ver o a filho lá, ali, enfim. Não é muito fácil. Quem passou de UTI sabe como é que é, né? Mas o Rafa tá aqui, tá muito bem, tá feliz e... Quando a nossa 8ª filha foi nascer, que seria a 7ª cesárea, que foi um parto, foi uma gravidez super tranquila, foi um parto muito tranquilo, foi uma recuperação ótima, só que a médica, quando terminou o parto, chamou eu e o Fábio e falou assim, eu preciso conversar muito sério com vocês. Eu não gostei do que eu vi, não estou dizendo que não possa ter mais uma cesárea, eu só quero ter a segurança, eu acho que vocês deviam espaçar um pouquinho. Aí nós respeitamos o que ela pediu, né? Ela pediu um espaçamento e aí eu perguntei para ela quanto tempo seria esse espaçamento. Ela falou assim, Andréia, para um útero recuperar bem, para o seu útero recuperar bem, eu não teria outro filho antes de 5 anos. E foi isso que a gente fez. A gente tomou isso à risca e o próximo filho nasceu com uma diferença de 6 anos, né? Que 6 foi, anos e alguns meses. E foi o Vicente. Então isso a gente sempre seguiu um pouquinho, sempre seguiu muito sério, né? Não um pouquinho não, é muito séria a orientação que foi nos dada. Então, como arrumar um médico assim? Gente, não sei, eu acho que a confiança mútua, ela teve um respeito muito grande, a me abrir com ela, disse que eu teria vontade de ter muitos filhos, ou mais filhos, ou quanto eu pudesse. Então, ela sabia desse nosso desejo e também fez a parte dela e foi muito profissional, né? Nos dizendo pode, não pode. Então, eu nunca tive dúvida que ela, quando ela abria e ela falava para mim, olha, não pode mais, pode, não pode, espaço, não... Enfim. Então, essa confiança eu acho que é legal. Se você não sente confiança num médico, tem que procurar outro, não tem como, porque você está ali, é a sua vida que está em jogo. Então, acho que essa confiança e esse respeito é muito grande. Eu acho que tem que haver Agora sempre. Tem uma história muito legal que eu gosto de lembrar porque eu também achava que no 8º já tinha parado já, né? Porque já tinha dado 6 anos, a gente teve aquela conversa para que esperasse um tempo. Sim, ela foi bem... E aí, o que acontece? Quando a Andréia deu a notícia que estava grávida, chegou a Cessi, porque a Cessi fazia um verdadeiro terrorismo. A Cessi é a 8ª. E também que nasceu super bem... Isso, exatamente, mas foi o parto dela que ela teve essa conversa, que precisaria esperar, enfim.
E aí, então eu já achava que não teríamos. E a Cécia, ela chegava e falava assim, não é justo que eu não vou ter mais irmãos. Porque a gente conhece, tem pessoas que a gente conhece que tem bebê, tem pessoas que a gente que não conhece que tem bebê, só a gente não tem bebê. Eu pensava, menina, você tem 7 irmãos, ainda tá reclamando, fazendo esse terrorismo com a gente? Enfim. Aí veio a notícia que estava grávida. Ela estava assim, feliz, de repente ela ficou séria, assim. Muito séria. Mãe, desculpa. Falei, por que, Céci? Desculpa, mãe, foi culpa minha. Como assim, Céci? Foi culpa sua? É porque eu rezava todos os dias para ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então foi culpa minha. Acho que foi mesmo, mas foi uma culpa muito boa que a gente perdoou prontamente essas orações da Céci e veio o Vicente, né? Veio o Vicente depois de 6 anos. Então eu tenho um espaço entre o 8º e o 9º, são 6 anos. E quando eu cheguei na médica, ela disse, ok, vocês deram o espaço que eu pedi. Enfim, foi tudo bem. Apesar que ele deu um sustozinho, né? Foi uma gravidez tranquila, foi um parto tranquilo. Nasceu muito bem, só que... E essa altura acho que foi o primeiro que eu fui assistir, porque imagina, até então não tinha essa prática eu não nos posso hospitais. ver sangue, nem corte, nada, então vou ali por puro heroísmo, mas mesmo para ficar do lado dela. Então... se não for... E bem, o Vicente nasceu super bem, aquelas medidas iniciais tudo bem, só que com poucos minutos tem uma parada respiratória, vira aquela correria na sala de parto, e eu tendo que disfarçar, porque a referência dela sou eu, então ela olha pra mim pra saber se tá tudo bem, eu tô ali com aquela cara de paisagem, e o menino lá com uma parada respiratória. Foi entubado, mas logo recuperou, voltou, não teve mais problema nenhum. Então, foi assim, depois não precisou ir pra UTI, foi bem tranquilo. Não teve sequela nenhuma. É um geninho da matemática que nós temos aqui. Então... Não teve nada. Enfim, depois veio o próximo bebê, que foi a Tereza, né? Que essa acabou dando um susto no final da gestação, mas eu acho que foi um pouco emocional. Eu tive um descolamento de placenta muito sério. Eu estava de 35 semanas, teve um problema emocional, meu pai teve que fazer uma cirurgia às pressas e esse descolamento foi muito sério. Então eu cheguei na emergência e acabou sendo a cesárea, mas ela nasceu super bem, tanto que ela nasceu de 35 semanas e não precisou ir para a UTI e foi um parto bom, foi um parto normal, não teve problemas. Tanto é que a médica disse, olha... Fica tranquila, foi isso que aconteceu, foi uma correria, porém, tá tudo bem, não tem problema, pode ter mais um. Foi aí que veio o nosso Álvaro, né? Que aí essa história eu não vou contar, quem quiser a gente tem um podcast que a gente conta um pouquinho, depois eu posso pôr a propaganda aqui para vocês, o podcast que aqui fala um pouquinho. E também foi... Acho que é Famílias Numerosas, né? Isso, tá no podcast que tá no assunto de família. E tem um link também que vai para o assunto os podcasts no nosso site, que é o www.família e educação, que aliás o nosso site está no link também da Mãe dos 11. Sim. E nesse podcast eu conto a história do milagre do Álvaro. Mas foi assim, Álvaro foi um milagre. Foi um milagre, mas foi uma gestação muito tranquila, foi um parto muito tranquilo. Tanto é que ela disse que eu posso ter outro e minha mãe quase morreu no quarto, enfim. Mas foi uma recuperação excelente. As pessoas me perguntam, você sentiu diferença de uma recuperação para outra? Sim, eu afirmo que a última foi a melhor recuperação que eu tive. Não sei como, mas foi. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou um pouco medrosa, então se o médico pede para mim, olha, tem que fazer repouso, então eu faço repouso. O pós-cirúrgico é uma coisa que eu levei muito a sério. Não podia pegar peso, não podia dirigir. São 40 dias que eu faço mesmo esse pós. Sempre tive minha mãe para me ajudar, com a graça de Deus, porque eu acho que é muito difícil quem não tem ninguém, mas eu sempre tive. E a gente mora numa casa que é um sobrado, e a médica me colocava assim, um verdadeiro pavor. Dizia, olha, Andréia, descer uma vez por dia. Então era essa dificuldade maior que a gente tinha. Mas eu acho que claro, que não é isso que vai definir se você pode ter ou mais, mas eu acho que ajuda muito. Sempre tive uma alimentação no pós-cirúrgico muito boa para cicatrização, que a gente sabe que isso melhora muito.
faço uma alimentação low carb que eu gosto, que eu me sinto bem, e isso tem ajudado bastante, inclusive ajudou nos últimos partos, nas recuperações. Acabaram sendo bem mais tranquila. E aí eu fui a semana passada, eu tive uma consulta, e quando eu cheguei lá, ela falou, você tá aqui? Eu falei, doutor, eu vim, né? Uma vez por ano a gente tem que vir. Tem novidade? Eu olhei pra ela bem sério e falei assim, que novidade? Eu tô esperando você chegar aqui e falar pra mim que tá esperando o outro. Eu falei, não estou esperando o outro. Até sonhei com isso. Eu falei, não estou esperando outra. Ela disse assim, eu falei assim, não, doutora Ivani, eu já tenho quase 45 anos. Ela falou assim, e daí? Ontem mesmo eu lembrei de você, que eu fiz um parto de uma mulher com 46 anos e foi super tranquilo. Eu falei, não, acho que não é a hora agora da gente ter outro. Mas você vê que ela me deixa muito tranquila, ela me deixa nessa situação assim, mais tranquila, que eu possa sentir um pouco esse conforto, né? Então ela espera que eu chegue lá grávida de novo, né? Não, mas ela não tá grávida. Foram 10 cesáreas, sim, que eles perguntaram ali. Tem gente entrando agora, né? Foram 10 cesáreas, ela não tá grávida. Mas olha, eu vou depois que ela voltou dessa consulta, eu até sonhei aquela noite. Sabe o jeito que ela inventou? Não, ela não tá grávida, hein, gente? Foi só um sonho. Não estou. Eu sonhei que a gente tava fazendo uma live, né? E de repente eu olhei ali, mãe dos 13. Falei, nossa, assim, como mãe dos 13? Nossa, só se eu tivesse gêmeos, né? Não, mas não era gêmeos. Ela resolveu contar aquele que ela perdeu. Aquele que ela perdeu, aí deu um salto pro mãe dos 13. Mas não, é mãe dos 11 só. Não tô grávida, não. Tem gente aí meio assustada perguntando. Enfim, mas eu acho que isso sabe, as pessoas me perguntaram. Eu abri uma caixinha de perguntas, foram tanta pergunta, gente, que eu acho que eu não vou conseguir responder. Umas eu respondi no meio da live, mas assim, porque o médico me afirmou que eu posso ter 4 cesáreas. Eu não sei, eu não sou médica, eu sou leiga no assunto, a gente tem só a experiência dessa médica dizendo assim, ela foi muito assim, incisiva comigo. Eu não posso afirmar para você quantas cesáreas você pode ter. Eu posso afirmar a partir do momento que eu vejo, que eu abro e olho, aí eu posso afirmar. E eu conheço amigas que eu acabei indicando para ela, que na 4ª cesárea ela pediu, por favor, não dá para ter mais nenhuma, é uma situação muito séria. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Claro, existe um medo, claro que existe o medo, existe médico que faz um terrorismo na cabeça, a gente faz um terrorismo porque ela viveu, a minha médica viveu e vive esse terrorismo, porque quando eu chego no consultório grávida, a última coisa que ela conta é para a equipe médica dela que eu estou grávida, porque ela também sofre com isso, ela sofre assim, nossa, você é irresponsável, onde já se viu fazer isso. Então, quem sabe, sou eu, ela, o Fábio, e o hospital vai acabar sabendo no dia do parto, a equipe médica dela vai acabar sabendo no dia do parto. Às vezes vieram bastante pergunta se esses partos foram todos em hospitais públicos ou particulares. Eu sempre tive plano de saúde, nós sempre tivemos plano de saúde. Então, esses partos todos... na primeira ainda não tínhamos, só a primeira depois... que acabou sendo num hospital particular, mas foi um parto normal. Mas todos depois eu tive um plano de saúde. Então, foi em um hospital de plano de saúde, que atende tanto particular quanto público, né? Então, isso pra gente foi... E eu faço um pouquinho de questão de manter esse plano de saúde, mesmo a gente estando apertado. Eu penso que não é egoísmo meu, eu penso que é uma necessidade que eu tenho 11 filhos, então eu acho que é um pouquinho viável a gente continuar com isso. O que mais que a gente podia contar desses partos que a gente teve? Olha, foram muitas aventuras, né? Muitas aventuras. Mas cada um, assim, ao mesmo tempo que tem aquela dificuldade, a dificuldade vem num momento ou no outro, né? O do Álvaro foi um parto muito tranquilo, não teve intercorrência, foi só aquele estresse no início que vocês vão ver lá. Aliás, o pessoal está perguntando, fica na SoundCloud, Assunto de Família, e esse podcast específico é Famílias Numerosas. Sim. Famílias Numerosas. É um dos 20, acho que nós já estamos lá no 24 ou 25 episódios do Assunto de Família, e esse específico é Famílias Numerosas. Mas também a gente sempre vê a mão de Deus, claro que a gente sempre vê a mão de Deus, mas foi muito, muito claro em todas as situações, né? No da Tereza, por exemplo, que ela teve esse descolamento de placenta, foi muito grave.
foi direto para a maternidade em que ela tem, e naquele dia a médica dela, que tem essa total confiança, estava de plantão. Então, e lá não tem pronto socorro, mas ela montou na recepção do hotel, que a Andréa falou, ela já na recepção do hospital, do hospital já montou ali uma espécie de pronto atendimento, que ela já entrou numa... Foi muito rápido, ela já entrou já entrou e já foi para o centro cirúrgico. Então, essa confiança que eu sinto nela é muito grande, porque essa intercorrência que eu tive, eu demorei de casa até lá 10 minutos, e ela estava me esperando na porta do hospital com uma maca, e eu dei entrada no hospital 9 horas, 9h15, e a Tereza nasceu. Então foi assim, foi tudo muito rápido. E eu lembro como se fosse hoje, ela voltou e falou, olha, essa menina sobreviveu porque essa menina é uma guerreira. Então, Tereza normalmente é guerreira mesmo. Quem já leu a história de Santa Tereza pode ver que tem esse perfil, mas essa menina é uma guerreira. Então, assim, cada uma dessas tem um toquezinho dessa adrenalina, dessa dificuldade, daquele momento difícil, mas depois a sensação de que você tem é que, puxa, gente, como valeu a pena? Como vale a pena? Impressionante. Então, assim, e depois da mesma administração de uma família numerosa, não é fácil. Eu estava até brincando, né? A semana passada, a gente tinha 7 sem escolas, de repente tem que uma logística para acertar uma coisa, acertar outra, e no fim as coisas vão acontecendo. Então, não saberemos o que seria viver sem ser essa loucura, né? Esse pé puxa daqui, puxa de lá. Mas sabe o que é legal a gente falar um pouquinho também? As pessoas perguntam assim, então já que são todas cesáreas, alguém perguntou, o primeiro parto foi normal, depois foram as 10 cesáreas. Eu marco cesárea? Não, eu não gosto de marcar, até porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, porque se eu tiver data, eu acho que vou morrer até chegar lá. Então, como que a gente faz? A gente vai, no final da gestação, a médica é muito criteriosa, ela me manda para ultrassom a cada uma semana, eu já fiz ultrassom a cada 3 dias, porque a preocupação dela é essa incisão mesmo, se ela vai afinando ou não, é o que manda a cesárea. Já saí de um consultório médico direto para o hospital, enfim, nunca foi marcada. Claro que a gente tem um período, mas o dia exato a gente vai definindo conforme vai fazendo os exames. Ela pelo menos explica que assim, a equação que ela conjuga é o máximo de tempo para que o bebê possa se formar com o mínimo de risco para a mãe, né? E aí esse monitoramento da incisão para saber até que ponto pode ir avançando um pouco mais para que o bebê amadureça e mantendo numa linha segura o risco para a mãe. Veja, não somos médicos, a gente repete sempre que a gente o que ouve, essa boa profissional transmitiu para a gente, né? Então isso ajudou, a gente tem ela com um carinho muito grande. Alguém me perguntou se eu procuro um médico católico. Eu acho que ela não é católica, não é nada. Nunca perguntamos sobre isso. Assim, nunca entramos em detalhes, mas é uma médica que nos ajudou muito nessa confiança, nessa transparência, nesse respeito, em que a gente queria ter uma família numerosa e ela fez a parte dela. Então isso nos dá um conforto muito grande. E saber que a gente pode ter outro dá um alívio, porque você não corre risco nenhum. Tem uma chance de ter outro? Claro que tem. A gente é aberto à vida, a gente quer viver desse jeito, porém sabemos as nossas responsabilidades, né? Dos riscos que tanto uma família numerosa como minha saúde, mas ela deixando isso em aberto, que pode ter mais um, nos deixa mais tranquilo quanto a isso, né? Exatamente. Aliás, a gente costuma dizer que tem muitas formas de Deus manifestar o amor por nós, mas uma muito especial é das pessoas que sempre colocam no nosso caminho. Sim. Né? Então tem a médica, a Ivani, que entrou no nosso caminho. Tem a Tati, que trabalha pra gente, que eu acabei de ver que você entrou aqui, viu, Tati? A Tati já trabalha pra gente aqui há quase 5 anos. Porque acho que sem ela a gente não conseguiria manter isso. Então, nós temos essa funcionária maravilhosa que ajuda muito a gente, ou seja, Deus vai mostrando o amor que tem por nós, pelas pessoas que vai colocando no nosso caminho. Também, muitas outras formas, mas muito especialmente por esse. Sim, e foi um desejo nosso mesmo, ter uma família numerosa. A gente sabe todo mundo sabe que é difícil financeiramente, humanamente, mas a gente tem as dificuldades, claro que tem todas as dificuldades que vocês possam imaginar, mas também tem as alegrias, né? E isso
quando a gente olha para um pequeno, quando a gente olha para um maior, que tá tudo bem, quando a gente olha para um pequeno e fala assim, graças a Deus que esse aqui nasceu, né? Quando a gente olha para um Álvaro, hoje a gente está com duas que passaram no vestibular, então a gente está muito contente com isso, e cada um vai tomando o seu caminho um pouquinho. E isso nos dá um pouco de... uma dedada de mel que Deus dá na nossa vida. Mas foi um desejo nosso, isso é muito claro. Chamaram a gente de louco várias vezes, né? Sim. Somos discriminados? Somos, porque a gente não tem carro e cabe todo mundo. Então, a gente tem algumas histórias. Enfrenta algumas dificuldades. Sim, enfim. claro. Mas sempre com muita alegria, porque... Mas se vocês querem saber, às vezes eu pergunto, mas vocês sempre quiseram ter muitos filhos, assim? Tem um vídeo, não, tem um vídeo que vocês podem estar lá no Assunto de Família, que é o nosso canal no YouTube. Tem um vídeo das nossas bodas de prata, que aliás foi a Tati que filmou, viu? A Tati tá aqui, vou agradecer ela que filmou, porque a gente não tinha um serviço de vídeo contratado para nossa festa. E nas bodas de prata eu conto um pouquinho como é que foi essa história, se a gente já sempre quis ter muitos filhos ou não. Então entra lá também no canal do YouTube, no Família e Educação, no YouTube. O link tá na bio da Mãe dos 11 também. E assiste lá a gente conta um pouquinho também de como é que foi essa história de querer ter muitos filhos. E nós resolvemos fazer essa live porque as pessoas querem saber, perguntam mesmo, eu já estou na 3ª cesárea, tenho medo, o médico disse que eu não posso, então por isso que a gente decidiu falar um pouquinho desse assunto, que eu acho que dá para ajudar muita gente, falando um pouquinho como nós vivemos isso aqui. Tá bom? É isso. É isso que a gente... Então tá, as coisas que a gente falou tem no nosso site, tem um link lá na minha biografia que leva ao site. Nesse site também dá para ir pro YouTube e dá para ver isso que o Fábio disse. Tá bom, olha, tem gente que eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas tem gente falando que querem contar só um pouquinho essa história de queremos ter muitos filhos. Tá bom, eu conto só uma pequena parte, mas assiste lá que você vê a história um pouco melhor. Eu lembro de uma vez, isso foi muito marcante, que estávamos aquele casalzinho apaixonado, aquela conversa de casal apaixonado, não, casal apaixonado, né? Namorado, porque apaixonado nós ainda somos. Aquele casal de namorados num banco naquela pequena cidade das nossas famílias, e aí a gente conversava de quase tudo, até que surge o assunto de filhos. Aí ela pegou e falou assim, eu queria ter um monte, eu queria ter 5. E olhou pra mim e falou assim, ele vai surtar, né? Eu falei, olha, eu não tenho um número, eu queria ter muito, eu detesto ficar sozinho. Então o que eu gostaria é que quando o mais novo estivesse saindo de casa, já estivesse chegando os netos. E aí que é aquela história que Deus nos concede muito mais do que nós ousamos sonhar e pedir. Porque em vez dos 5 que ela falou, vieram 11. E o último estava nascendo, ela não tinha nem nascido, e os netos já tinham chegado. Ou seja, sonhai e ficareis aquém. Deus nos concede muito mais do que a gente ousa sonhar ou pedir. Então contei só um pouquinho, lá eu conto um pouco melhor essa história. Conto os detalhes um pouquinho. Então, gente, é isso que a gente tinha para passar um pouquinho. Estamos à disposição, qualquer dúvida, pode escrever para a gente que na medida do possível a gente responde. Não consigo responder todas as perguntas, porque o nosso dia a dia também é um pouquinho puxado, mas a gente faz questão um pouquinho de poder ajudar as pessoas, porque eu também gostaria de ter sido ajudada desse jeito há 27 anos atrás, mas não existia nada disso. Agora que existe, eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa experiência, o que nós passamos, enfim. É isso. Tá bom, gente, olha, muito obrigado por estar compartilhando esse tempo. E quinta-feira eu faço uma live muito legal, vai ser que a gente vai falar sobre a comunicação na família, com a Camila Carrilho, que é uma coach especialista em matrimônio de Brasília. Então a gente vai falar um pouquinho de comunicação, que é um tema que eu gosto muito, que eu estou muito envolvida nesse tema, que ajuda a comunicação no matrimônio, a comunicação com os filhos, com os adolescentes, que acabam deixando a gente de cabelo em pé. Então vai ser aqui no meu perfil quinta-feira, tá bom? Quem quiser, logo eu ponho a propaganda para vocês, tá bom? Tá bom, tchau, gente. Olha, obrigado por estar aqui. Agora estamos retomando, então, nossa live semanal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A semana que vem já volta, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.